E assim, mas como todo filho que cresce, né, e quer sair de casa, né, nós somos um filho da UFMT, né, somos um campus da UFMT, respondemos à UFMT ainda, mas a gente tem agora algumas ambições de talvez deixar a casa do pai, né, de sair sozinho, né, a história dos três porquinhos que foram construir a própria casa, né, só temos que ter bastante cuidado para construir a casa de tijolo, né? Exatamente. Então, você poderia falar um pouquinho, Breda, sobre como funciona, como está ou como a gente planeja esse processo que eu creio que seja um processo irreversível, mas não emergencial, né? Não podemos fazer isso De qualquer jeito. de qualquer jeito, né? Tem que ser bem pensado, né? Mas como que a gente planeja então e por que a gente planeja então um pouquinho esse processo de talvez se emancipar e virar não um campus universitário, mas sim uma universidade? Então, como eu falei para você, a gente sente muito essa dificuldade por estar longe da capital, né? Não só em longe de distância propriamente, mas longe da parte de gestão mesmo, né? Então, hoje nós temos até um professor nosso aqui do campus como pró-reitor lá de pesquisa, lá em Cuiabá, né? O professor Leandro. Então, a gestão acabou trazendo mais pessoas do interior para participar da gestão, mas ainda a gente sente muita falta de recursos financeiros, principalmente, quando se fala em orçamento da universidade, né? Então, eu tive a possibilidade de participar da comissão do orçamento do campus do ano de 2022, que é o orçamento que está acontecendo nesse ano, e a gente percebe que se a gente usar a matriz que o MEC utiliza para distribuir os recursos, né? A gente tem hoje, teria hoje na UFMT de cara só de custeio, né, chama matriz OCC, né, que é custeio e compras de custeio, alguma coisa assim, a gente teria hoje 3 milhões a mais por ano, né? E se a gente pensar nesses 3 milhões a mais por ano, considerando os nossos 16 anos já de existência, né, então provavelmente a gente deixou de receber aí 50 milhões, né, em 15 anos. Pode ser pouco, né, ou pode ser muito, não sei. Mas com certeza eu posso falar para você, se a gente tivesse tido mais 50 milhões no nosso orçamento durante esses 15 anos, nós estaríamos muito melhor, né? Teremos alguns prédios que estão numa eterna obra aí, estaria terminado. Não é só o fato dos prédios, né? Também estruturas, né? Como esse Caique mesmo, reformado e outras coisas. Mas assim, e por que isso? Porque quando chega o dinheiro, o MEC não manda o dinheiro para o FMT Sinop, para o FMT, não, ele manda tudo para o FMT, que entra tudo num cálculo, né? Faz uma matriz. E se a gente separar essa matriz da forma que é calculado lá, a gente teria esses 3 milhões a mais. Mas a UFMT, ela cria uma outra matriz com alguns outros dados que a gente acaba sendo prejudicado, né? Como área construída, como quantidade de cursos de pós-graduação, por exemplo. Cara, nós temos 11 cursos, nós temos 5 pós-graduação, né? Lá tem 20 cursos, pode ser que tenha 12, 15, 20 pós-graduações, mas é claro, né? Então, eu sempre discuto que o número frio, para mim, ele não me convence muito, né? Eu preciso da porcentagem, do percentual, da produtividade, né? Que são as coisas mais fáceis da gente, né, trabalhar comparativamente. Então, um dos motivos, por exemplo, é esse orçamento, né? Daí, a hora que a gente cai na tabela, na planilha feita pela universidade, a gente acaba perdendo, né, esses 3 milhões que a gente falou aqui em média. Mas não é assim uma coisa imposta, nada disso, é democraticamente feita a aprovação, mas como a gente do interior, a gente tem poucos representantes, a gente sempre acaba perdendo, né? Por quê? Às vezes porque a nossa argumentação não está sendo convincente, mas é isso que acontece. Porém, a gente sabe que existem diferenças gritantes entre toda a estrutura, e não só a estrutura física e infraestrutura, mas também de pessoal da UFMT de Sinop com a UFMT de Cuiabá. Nós temos professores mais novos, professores mais produtivos, professores ainda no início de carreira, né? Então a gente tem uma outra vontade, ou a gente enxerga com outra visão a gestão da universidade, né? E a gente não tem essa liberdade de gestão. Então a gente procura, né, buscar isso, né? Porque a gente não adianta, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que pedir para Cuiabá. A gente não consegue andar com as próprias pernas e buscar novos horizontes, buscar parcerias com empresas, buscar coisas diferentes na nossa região, que é uma região pujante tanto na saúde, como na educação, como no agronegócio. A gente não consegue buscar e trabalhar do jeito que a gente imagina
porque a gente sempre tem que ter o respaldo da UFMT, como ela trata todos os campos dela. Então, por exemplo, eu quero fazer um convênio com uma empresa, né? O convênio com uma empresa, a gente tem que levar em consideração a minuta de convênio da UFMT, que às vezes, para a empresa daqui da nossa região, ela não se enquadra. Não atende, né? Atende Cuiabá. lá, Cuiabá, capital, atende Aquela realidade local, mas não a nossa realidade local, que é diferente. Exatamente. Então, e além disso, né, se você pegar, nós temos faculdade de agronomia em Sinop, nós temos faculdade de agronomia em Cuiabá e nós temos faculdade de agronomia em Barra, né, no Araguaia. Então, os 3 campos têm agronomia. Eu falo de agronomia porque é a minha área, que eu fui coordenador, então eu conheço mais, mas assim são os outros também. São 3 cursos de agronomia totalmente diferentes. Eles não são iguais, né? Então, no Araguaia, ele é voltado para a realidade da região, que é mais pequenas áreas, né? E parte de hortaliças, frutas e outras coisas. E aqui é voltada para grandes culturas, para as lavouras grandes, né? E alguma coisa para pecuária. E lá em Cuiabá, a realidade deles é totalmente pecuária, né? Então a agronomia ela tem um veio mais voltado para a pecuária. Então você vê que cada região tem a sua particularidade. E se a gente tiver essa autonomia de gestão, né? Só de largada, que a gente tem conversado com o pessoal lá da UFR, de Rondonópolis, depois da emancipação, só de largada eles já tiveram um aumento de mais de 10 milhões no orçamento, né, que veio para o campus novo deles, certo? Veio em torno de 5 milhões mensais a mais para os cargos, então a cidade começa a receber mais recursos, começa a movimentar mais a cidade, né? Então são várias coisas que fazem com que, a gente está falando só na parte econômica, mas também, por exemplo, a gente sabe da nossa região que a gente vai ter uns gargalos de profissões. Por exemplo, nós temos um IFMT aqui que forma técnicos de automação, por exemplo. Esse menino que faz o técnico de automação, né, industrial, ou qualquer outro técnico lá voltado para a área de tecnologia, de engenharia, esse menino ele vai se formar, ele vai ter que ir aonde? De Cuiabá para baixo, para fazer um curso de engenharia e se capacitar melhor, né? Para dar continuidade ao seu estudo dentro da área, né? Dentro da área. Por quê? Porque nós não temos. Então nós não conseguimos atender, né? Então isso é um exemplo, mas agora nós temos aqui todo esse complexo, né, do transporte. A gente tem o problema da BR, o problema das ferrovias que vai ser resolvido em breve. E a gente não tem nenhum curso de logística, de gestão de transporte, comércio exterior, né? Então, são várias coisas que, para a gente fazer isso, a gente tem que pedir lá para o UFMT. E aí a gente pode chegar na UFMT e falar assim, pô, mas vocês querem criar um curso que tem aqui em Cuiabá, né? Mas às vezes o nosso aluno daqui ele não consegue ir lá em Cuiabá estudar. Sim. E se tiver aqui, ele consegue. E a nossa região abarca isso, abrange isso e absorve tudo isso, porque a nossa região tem crescido. E outro dia eu estava conversando com um empresário que está investindo na cidade e ele me falou que os estudos dele aí para o investimento que ele está querendo fazer aqui na cidade mostraram que em 2030 Sinop vai ter 400 mil habitantes, né? E falta 7 anos para 2030, né? E falta 100 mil habitantes também para falta 2030. Falta 150, quase, muito mais, porque se você pegar pelo IBGE, nós não chegamos nem nos 200 ainda. Não, mas estamos mais ou menos em 180, acredito eu, mais ou menos. Né? Mas pelo IBGE a gente não tem nem 200 mil. E o cara me fala que nós vamos dobrar, né, a população em 7 anos. Então, assim, é de assustar? Mas o que a gente vê a cidade, né? A gente anda por aí, a gente vê, tem mais de 40 loteamentos lançados na cidade, né? Então a cidade está bombando e a gente vai precisar ter local para absorver essa turma, senão nós vamos perder. Né? Eu brinco que nós estamos na bolha da bolha, né? Enquanto algumas regiões do Brasil, infelizmente, estão com processo de depreciação, estão com processo de queda na economia, né? Essa região do norte do estado do Mato Grosso é uma região de pujança absurda, assim, né? É quase assustador o que a gente vê na cidade, né? Claro, é uma sobra de emprego, tem muito emprego aqui. Claro que existem dificuldades, empregos que pagam mais, com maior remuneração, menor remuneração, né? Mas é uma cidade que tem... É uma cidade cara, eu concordo, uma cidade cara ainda de morar, em comparação, por exemplo, com o interior de São Paulo, é relativamente caro, mas é uma cidade muito gostosa de morar e tem bastante oportunidade, né? Porque a gente está numa bolha de um processo de crescimento motivado pelo agro e também
pela área da saúde, creio eu aqui, né? Porque a cidade de Sinop, como nós falamos, é um polo agrícola, mas também é um polo de saúde. Várias cidades vizinhas aqui, as suas especialidades vêm aqui, né? Então, são poucos os procedimentos que a pessoa precisa se deslocar de Sinop, só procedimentos de alta complexidade hospitalar, né? Senão ele resolve aqui mesmo, né? Ele consegue resolver aqui na cidade. E é uma cidade de pujança muito grande, né? Então, mais do que uma autonomia orçamentária, né, a autonomia administrativa da UFMT ou dessa futura universidade que, caso um dia venha se emancipar, será benéfica para isso, né? Que a gente vai conseguir, nós mesmos, olhando a nossa realidade, compreendendo a nossa realidade, conseguir fazer essa projeção, que às vezes nem porque não quer, porque ele não é de má fé, simplesmente a matriz lá em Cuiabá simplesmente não consegue compreender, né, a nossa realidade e a nossa projeção futura, né? Porque para eles é uma coisa e para nós é outra, né? Então... exatamente. É o que eu falei, tudo depende do orçamento. Então, se a gente tiver autonomia total sobre o nosso orçamento, a gente consegue direcionar para as nossas necessidades reais, né? Hoje, o orçamento que a gente tem a gente fala que é para pagar fogo, né? Então, a gente tem o dinheiro para pagar a conta em cima do caixa e fica faltando coisa ainda, né? Então, a gente não consegue estruturar, crescer, fazer acontecer, né? E também, como eu falei, se a gente ficar dependendo só do orçamento do MEC, mesmo se a gente emancipar, a gente não vai ter sucesso, né? Mas, com certeza, se a gente for uma universidade local, né, ou regional aqui do norte, né, do Mato Grosso, com certeza a gente vai ter outras possibilidades também de investimento, né, na universidade, a gente vai ter mais possibilidades de emenda parlamentar, emenda de deputados, que na verdade, muito das coisas hoje que acontecem na universidade, diferentes do pagamento de salário, do pagamento de material para aula e do pagamento de combustível para as aulas de campo, né? Muitas das coisas que acontecem na universidade que são diferentes, elas vêm, né, do dinheiro extra que os deputados, as bancadas aí conseguem liberar para as universidades, porque justamente por isso, porque o MEC está cada vez mais reduzindo, né, os nossos recursos, né? Infelizmente existe sim essa realidade de cortes, né? Então a gente, às vezes, a população às vezes não entende, fala assim, corte no quê, né? Você não sabe, corte nisso. A gente sabe que a gente consegue fazer mais, consegue prestar um serviço para a sociedade, consegue prestar um serviço mesmo para a sociedade, né? Resolver um problema de uma demanda local, né? A gente tem capacidade técnica para isso, mas a gente fica amparado porque às vezes você precisa de um recurso para alguma coisa. E às vezes nem é uma coisa muito dispendiosa, né? Por exemplo, lá no Araguaia, quando tem aqueles trabalhos que eles fazem com hortaliças de pequenos produtores, né? Então, um trabalho de assistência agronômica para aqueles pequenos produtores de hortaliças que eles conseguem multiplicar essa produção, fazer todo um giro de economia, né? E você consegue fazer isso.